O holandês voador. A maldição do navio fantasma. O mar sempre foi palco de lendas, mistérios e histórias que ultrapassam os limites da imaginação. Entre todas as narrativas nascidas das águas revoltas e das tempestades noturnas, poucas possuem tanto poder quanto a lenda do holandês voador, Flying Dutchman. O mito fala de um navio fantasma condenado a vagar eternamente pelos oceanos, sem jamais encontrar porto seguro, sendo um presságio de má sorte e tragédias para aqueles que o avistam. A lenda do holandês voador surgiu provavelmente no século XVII, auge da era das grandes navegações, quando as potências europeias disputavam colônias, rotas comerciais e riquezas vindas da Ásia, África e América. Os Países Baixos eram uma força naval temida, com a Companhia Holandesa das Índias Orientais dominando rotas no Oriente. Marinheiros daquela época enfrentavam condições de vida precárias, tempestades violentas, fome, escorbuto, piratas e doenças desconhecidas. Nesse cenário de incerteza e morte, não é estranho que histórias de fantasmas e maldições surgissem para explicar o inexplicável e aterrorizar os que se aventuravam no mar. O holandês voador foi descrito como um navio que nunca poderia aportar, condenado a navegar eternamente. O nome remete tanto à nacionalidade de seu suposto capitão, um holandês, quanto à ideia de que o navio parecia flutuar ou voar sobre as ondas, iluminado por uma luz espectral. Uma das versões mais conhecidas atribui o comando do navio a um homem chamado Capitão Hendrik van der Decken, embora em outras tradições apareçam nomes diferentes. Van der Decken era descrito como um capitão obstinado, arrogante e incapaz de aceitar derrotas. Reza a lenda que, durante uma viagem pela rota do Cabo da Boa Esperança, atual África do Sul, o navio foi surpreendido por uma tempestade devastadora. Os marinheiros suplicaram que o capitão recuasse e buscasse abrigo, mas ele, tomado pelo orgulho e pela fúria, teria gritado: "Ainda que precise velejar até o juízo final, eu não arredarei um passo. Que os céus ou o inferno tentem me deter." Suas palavras foram interpretadas como um desafio blasfemo contra Deus ou contra o próprio destino. Foi nesse momento que a maldição caiu sobre ele e sua tripulação. O navio foi condenado a navegar eternamente, jamais encontrando paz, porto ou salvação. As descrições do holandês voador variam, mas há elementos comuns. Um navio imponente de velas enfunadas mesmo sem vento, muitas vezes envolto em uma névoa sobrenatural ou iluminado por uma luz espectral azulada ou vermelha. Em algumas histórias, parece navegar contra a corrente ou contra o vento, desafiando as leis naturais. Seus mastros e cordas rangem como se estivessem vivos. E sua tripulação, quando visível, aparece como sombras, esqueletos ou espectros sem olhos. Para os marinheiros, avistar o holandês voador era sinal de tragédia iminente. Naufrágios, tempestades, motins ou mortes a bordo. O encontro podia significar o fim de toda uma expedição. O mito ganhou força, porque vários relatos ao longo dos séculos afirmaram ter visto o navio fantasma. Século XVIII e XIX. Marinheiros britânicos, franceses e holandeses narraram encontros com o holandês voador próximo ao Cabo da Boa Esperança, região conhecida por suas tempestades violentas. Em 1881, um dos relatos mais famosos foi registrado pelo futuro rei da Inglaterra, George V, então jovem cadete. Ele e outros oficiais teriam avistado o navio durante uma viagem. Poucos dias depois, o marinheiro que o avistou pela primeira vez caiu do mastro e morreu, alimentando ainda mais o mito. Outros relatos surgiram em diários de bordo e em jornais marítimos, descrevendo um navio que aparecia e desaparecia de repente, muitas vezes em meio à calmaria, como uma miragem impossível. Segundo a tradição, não apenas o capitão, mas toda a tripulação foi condenada. Eles seriam fantasmas errantes, obrigados a repetir a mesma viagem eternamente. Alguns relatos afirmam que, em noites de tempestade, é possível ouvir vozes chamando por ajuda, como se pedissem resgate. Mas qualquer tentativa de aproximação leva ao desastre. Há também a lenda de que o holandês voador tenta passar mensagens para outros navios, pedindo que as entreguem a parentes que já morreram há séculos. Essas mensagens amaldiçoadas seriam, na verdade, uma armadilha. Quem as aceita acaba selando seu próprio destino. Além do medo literal, o holandês voador simboliza o orgulho humano diante da natureza e do divino.
O capitão amaldiçoado representa o homem que, em sua arrogância, desafia forças maiores e paga o preço. A imagem de um navio que nunca chega a porto também reflete a ideia de perdição eterna, um purgatório sem fim, tema caro tanto às crenças cristãs quanto às tradições folclóricas. O mito se espalhou tanto que atravessou os séculos, aparecendo em diversas formas de arte. Literatura. Poetas e escritores como Heinrich Heine e Thomas More imortalizaram o navio fantasma em versos sombrios. Ópera. Richard Wagner compôs em 1843 a famosa ópera Der Fliegende Holländer, o holandês voador, onde o capitão amaldiçoado só poderia se libertar se encontrasse o amor verdadeiro de uma mulher disposta a sacrificar-se por ele. Cinema e TV. A figura do holandês voador foi usada em filmes de terror e aventura, e ganhou enorme destaque na franquia Piratas do Caribe, onde o navio aparece comandado por Davy Jones. Cultura popular. Até desenhos animados como Bob Esponja trouxeram sua versão humorística do holandês voador, mostrando como a lenda se enraizou no imaginário coletivo. Existem versões diferentes dependendo da tradição. Em algumas, o capitão pode ser redimido se encontrar alguém disposto a amá-lo incondicionalmente, como no mito de Wagner. Outras afirmam que o navio surge apenas de 7 em 7 anos, condenado a procurar por salvação em intervalos cíclicos. Algumas histórias descrevem o navio não como condenado ao mar, mas ao próprio céu, navegando entre as nuvens como uma embarcação espectral voadora. Alguns estudiosos tentaram explicar os avistamentos. Uma teoria envolve o fenômeno chamado Fata Morgana, uma miragem óptica causada pela refração da luz, que pode fazer navios distantes parecerem flutuar no ar. Porém, mesmo com explicações racionais, a força da lenda continua viva. Atualmente, o mito permanece entre os mais famosos do mundo. Para marinheiros e amantes do mar, continua sendo símbolo de mistério, má sorte e fascínio. Em roteiros turísticos na África do Sul, especialmente próximo ao Cabo da Boa Esperança, é comum ouvir guias contando histórias sobre supostos avistamentos do navio fantasma. Mais que uma simples lenda, o holandês voador representa a fusão de medo, superstição e o poder avassalador do oceano. Ele é a lembrança eterna de que o mar, apesar de explorado, nunca será totalmente domado. Assim, o holandês voador segue navegando no imaginário humano. Um navio condenado, uma tripulação fantasma e um presságio que resiste ao tempo.